Contemplamos agora um grande mistério da apresentação de Jesus no templo. 40 dias depois do nascimento foram José e Maria levar Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Mas a igreja coloca esse evangelho para nos fazer focar nesta profecia de Simeão, sobretudo, e nesta alegria da profetisa Ana ao contemplarem o menino Deus, mostrando que começou a partir daquele tempo uma nova era na humanidade. José e Maria foram ao templo para as cerimônias da purificação de Maria. 40 dias depois do nascimento de um menino, a mulher ficava considerada legalmente impura. Depois, se fosse um filho mais velho, ele deveria ser consagrado ao Senhor. E por conta disso, vamos ver aquele casal de jovens lá em Jerusalém, subindo as escadarias do templo e cumprindo a lei antiga, embora já não tivessem mais sujeitos a ela, no certo sentido, mas foram por obediência e por humildade. Aprendemos aí de Maria e de José e de Jesus esta simplicidade e essa disponibilidade para cumprir a lei de Deus. A lei que Deus havia expressado ali no Antigo Testamento. Mas olhamos, aquele dia estava lá no templo um homem já idoso, chamado Simeão, que era daqueles poucos de Israel que esperavam um verdadeiro Salvador, um verdadeiro Redentor, alguém que viesse libertar Israel da escravidão do erro, principalmente. Não era como alguns que esperavam um grande militar, um grande rei material que viesse tirar Israel da dominação romana, mas estava ali aquele que queria realmente uma verdadeira libertação espiritual do povo de Israel, para que o povo de Israel fosse luz para todos. E aí encontra ali Jesus. Pega Jesus nos braços e canta um lindo hino que nós, sacerdotes e diáconos, nós entoamos toda noite antes de dormir. Agora, Senhor, podeis deixar ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação. Luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. Depois de elevar essa oração aos céus, Simeão olha para Jesus e, cheio de alegria, olha para Jesus, mas faz com Jesus uma profecia e outra para Maria. Jesus diz: este menino está colocado para a ruína, para a queda e para a ressurreição de muitos em Israel. Está colocado também como um sinal de contradição. E para Maria, uma espada de dor transpassará o teu coração, para que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. O que é ser sinal de contradição? Cristo é realmente o sinal de contradição. No sinal de contradição é aquele que, diante dele, ninguém fica indiferente. Ou ama ou rejeita. O próprio Cristo vai dizer isso: quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha, dispersa. Ele é aquela pedra angular que os construtores rejeitaram, como disse Jesus. Mas depois ele fala: ai daquele sobre quem esta pedra cair, porque vai ser esmagado. Então, diante de Cristo, ou nós amamos ou rejeitamos. Ninguém fica indiferente com relação a Jesus. Toda a história humana vai para Ele, e toda a história parte dele, e no fim do mundo vai chegar a Ele de novo, porque Ele é aquele que foi constituído pelo Pai, o Rei de todo o universo. Tudo vem para Ele e vai para Ele. Por isso o Simeão diz: é o sinal de contradição. Nós ou amamos ou rejeitamos. E por que isso, meu Deus? Vejamos que, como disse Jesus, eu sou a ponte, Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Nós tivemos esses dias aí um grande acidente aí de uma ponte que caiu, né? Essa ponte estava apodrecida, fruto da negligência, da displicência de quem deveria cuidar. Uma tragédia anunciada, quanta gente perdeu a vida. E poderia ter sido até muito pior. Por quê? Porque a ponte estava apodrecida. Ora, tantas pontes apodrecidas são apresentadas a nós. A ponte do prazer, vem aqui, goze a vida. Você vai ser feliz. A felicidade está em aproveitar de tudo. Aproveite. Aí está a felicidade. É uma ponte podre. Venha cá, o dinheiro vai te resolver todos os problemas. Quanto mais você tiver, os problemas se acabaram. Quanta gente se deixa iludir por isso. Quando eu crescer na vida, quando eu tiver sucesso, quando todos chegarem aos meus pés, eu vou ser feliz. Agora nessa época, por exemplo, quando se diz ao outro feliz ano novo, muita saúde, é claro que todo mundo quer ter saúde, mas diz, se tem saúde, tudo se resolve. É uma ilusão. Então tantas pontes aparecem aí para nós, pontes de gurus modernos, influenciadores de diversos tipos, com milhares de seguidores. Tantas pontes o mundo oferece, mas são todas pontes podres. Mais cedo ou mais tarde elas caem. As próprias religiões aparecem aí, uma verdadeira Babel de religiões, cada uma apresentando aí um meio para se chegar à felicidade. E até na igreja católica há pessoas que até acham que isso é correto, que todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe uma ponte, o único, é nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Ele é o único que expressa com a sua própria vida a vontade do Pai. Ele é o rosto misericordioso do Pai, o Pai que acolhe por seu Filho Jesus, o Pai que perdoa por seu Filho Jesus, o Pai que exerce sua misericórdia, curando as feridas, cura através de Jesus, o Pai que vence o inimigo, que nos dá a verdadeira libertação do demônio, faz através de seu Filho Jesus, o Pai que nos dá a vida eterna, nos dá através de Jesus. Portanto, Ele é o único. E é sinal de contradição. Uns amam, outros rejeitam. Nós precisamos cada vez mais nos convertermos a esse Jesus e colocarmos a Ele na nossa vida, no dia a dia, nas nossas ações, sermos a sua presença no mundo, que está cada vez mais afastado dele. Nós tivemos aqui no Brasil, eu falo de Brasil porque foi a nossa vivência aqui, como o brasileiro se tornou uma pessoa imatura. Como a gente vai vendo, com algumas exceções, graças a Deus, como o povo ainda é imaturo, ainda age por impulso, servindo só o momento. Muitas vezes transforma um bandido numa vítima e uma vítima num bandido. A gente vai vendo isso, né? Porque nós temos problemas nas famílias, problemas na vida dos jovens, o crescimento cada vez maior da droga, das práticas fora da natureza, no exercício da sexualidade. E a gente vai vendo isso acontecendo a cada dia. Mas isso não foi de uma hora para outra. Nós tivemos uma verdadeira guerra cultural contra Jesus nas últimas décadas. E essa guerra cultural foi capitaneada principalmente pelos meios de comunicação. E aí há um destaque para a Rede Globo, que com as suas novelas corromperam o povo brasileiro. Corromperam as famílias, passou-se o ideal de família, uma família que não é uma família cristã.
Então dizia lá o Dias Gomes e a sua esposa, Janete Clerc, que trabalharam muito nisso, nessa revolução cultural. Ele dizia, é preciso quebrar os tabus. E o que são os que eles consideram de tabus? A família tal qual foi constituída por Deus e guiada pela Igreja Católica. Como ele não quis falar Igreja Católica, ele diz, vamos acabar com os tabus, mas vamos acabar com toda influência católica no Brasil. Então começou ali com a família, quebrando a virgindade, a castidade, o respeito dos filhos com os pais, infundindo nas pessoas o adultério, o divórcio, depois vem o aborto, a ideologia de gênero, as práticas homossexuais, e vão direto fazendo isso, fazendo uma verdadeira revolução contra Jesus. E quando coloca a figura da igreja, é sempre aquela opressora, aquela dominadora, aquela que impede as pessoas de se autorrealizarem. Quando coloca um sacerdote, geralmente coloca um sacerdote de batina para levar, para as pessoas se associarem à igreja do passado, e coloca um sacerdote interesseiro, um personagem interesseiro, que oprime o povo, que mente, que leva a vida dupla. Quando colocam os católicos, são católicos fanáticos, muitas vezes fundamentalistas, fora da própria realidade do que é a igreja. Então pega tudo isso e elevam à quinta potência para que no imaginário popular a igreja seja considerada aquela retrógrada, aquela grande megera, e os valores cristãos vão sendo substituídos por valores que não são valores, por contra-valores mundanos. E imagine isso na década de 80, 70, 80, 90, no 2000, e o povo bebendo essas novelas, e depois vieram os filmes, depois veio a música, e isso foi bebendo, e hoje nós vivemos o povo brasileiro sem fibra, sem força, diante do pecado, diante das dificuldades, o espírito de sacrifício quase que não existe, a educação dos filhos foi toda revertida. Nós vemos hoje jovens que muitas vezes são medrosos, não têm coragem, não têm disposição para fazerem as coisas. E infelizmente é fruto dessa grande revolução contra o menino Jesus. Contra Jesus. E aí nós vamos vendo as festas que são cristãs, são todas paganizadas. Paganizaram nossa Páscoa, paganizaram o nosso Natal, paganizaram as festas dos padroeiros. Fizeram tudo isso destruindo toda aquela herança cristã que nós temos, aquela herança do próprio Jesus. E é claro que nós somos frutos dessa época. E a gente vai, de tanto ver o mal, a gente termina se acostumando, achando tudo muito normal. Eu me lembro na década de 70, quando quiseram fazer a lei do divórcio no Brasil, os católicos iam para as ruas, faziam passeatas, procissões, abaixo-assinado nos pontos de ônibus, não só nas igrejas. Eu via lá na Central do Brasil, todo mundo recolhendo assinaturas contra o divórcio. Até que veio a lei do divórcio. E depois disseram, não, podem fazer a lei. Disseram aqueles que fazem as leis contra a igreja, vai quem quer. Só que a mentalidade divorcista hoje está na sociedade. Quando se casam, a maioria, com algumas exceções, dizem, se a gente vai casar, se der certo, bem, se não der certo, cada um para o seu lado. É essa mentalidade que tem aí na juventude que se casa. E a preocupação é maior com a festa, com as fotografias, e depois a gente vê. Se der certo, bem. Se não der certo, cada um tem o seu rumo. Eu quero é ser feliz. Então se perdeu o espírito de sacrifício, o espírito de amor a Deus, depois o cuidado com os filhos, educação revertida, exatamente fruto dessa mentalidade contra Cristo que nós vivemos hoje. Nós, como Cristo, também somos sinais de contradição.
Ser cristão hoje é remar contra a corrente. A moça que quiser ser cristã, o rapaz que quiserem ser cristãos, tem que remar contra a corrente. Tem que ter coragem de ser diferente. Tem que ser jovem de oração, jovem de pureza, de integridade, honrar a palavra dada. Me lembro, dizia antigamente, o homem quando dizia a palavra, dizia, eu não preciso de assinatura, né? Esse bigode aqui é a garantia. Então era o poder que tinha a palavra, né? Mas infelizmente tudo isso foi destruído. E tudo é por conta de Cristo. Então houve realmente uma espécie de articulação e complô contra Jesus. E assim na sociedade. E nós somos diferentes, porque nós somos de Cristo. E temos que ter coragem de sermos diferentes. Não podemos ser imaturos, daí vem o tema da imaturidade, de querermos só fazer as coisas para agradar aos outros. Não vamos conseguir. Vocês conhecem a história do velho, do menino e do burro? Alguns aí devem conhecer, né? Que o velho, o menino, levavam um burrinho para a cidade. Estavam lá levando o burrinho. Chegou no caminho, um grupo de pessoas disse para eles, mas que desperdício. Os dois a pé e o burro sem nada em cima. O burro foi feito para montar. Então o velho disse, vou colocar o menino, né? E colocou o menino, estão caminhando lá. Daqui a pouco outro grupo disse, que vergonha, um garoto tão jovem, um velho acabado aí, desce menino. E o menino desceu, o velho subiu. E está lá o menino levando o velhinho e o burro. Mais à frente um grupo de senhoras disse, que menino desnaturado, tão jovem, pernas boas. Não é possível, um velhinho cansado, põe o velhinho em cima. E assim foi. Chegou na frente, outro grupo falou, não é possível. E reclamaram de novo, os dois disseram, então vamos fazer o seguinte. Desceram os dois, colocaram os dois o burro nas costas e levaram para a cidade. É assim que a gente faz quando a gente quer agradar aos outros. Nunca a gente vai conseguir agradar. A Jesus sim temos que agradar. Fazemos as coisas certas, com a consciência tranquila. Críticas vamos receber sempre. Às vezes até injustas, o que nos faz sofrer. Quando são justas é bom que nós crescemos e temos que ter humildade de reconhecer nossos erros, mas muitas vezes são injustas. Então nós temos que aprender que nosso modelo é Jesus Cristo. Ele é nosso modelo. Então, para nós, ele é sinal de contradição, é sinal de ressurreição sempre. É claro que nosso modo de viver vai ser também sinal de contradição para os outros. Aquela família que procura educar seus filhos na fé, ela vai ser também sinal de contradição. Muitas vezes vai ser criticada também. Mas também vai ser modelo para outras. Ó, como eles educam os filhos. Olha como essas crianças são educadas, como elas respeitam seus pais. Então, um jovem que procura seguir a doutrina de Cristo, procura seguir nosso Senhor, também vai ser sinal de contradição. Vai ser criticado por alguns, mas vai ser admirado e vai ser testemunha para outros. Procuremos e todos temos como modelo Jesus. Aí sim, seremos sempre ressuscitados com Ele no dia a dia. E tudo com Ele e para Ele. E depois por toda a eternidade. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, nossa mãe, que nos acompanha nessa caminhada. Agora estamos começando o jubileu, né, que tem como tema Testemunhas da Esperança. E Nossa Senhora nos acompanha nessa caminhada, não só nesse ano do jubileu, mas nos acompanha na nossa vida, sempre nos fortalecendo. Maria é a mãe que nos acolhe. O que faz a mãe? Acolhe, cuida, consola, cura as feridas. Então que Nossa Senhora, que nos acompanha, também com a sua espada de dor, diante do sofrimento do seu filho e do nosso,
que ela cuide de nós nessa nossa caminhada, mesmo que sejamos vilipendiados, maltratados, perseguidos, né, falarem mal de nós, não importa. Importa é estarmos com o nosso Senhor, com a sua igreja, e vamos seguir em frente. Que Nossa Senhora nos acompanhe nessa nossa peregrinação até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora de pé, professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, consubstancial com o Pai, pelo qual foram criadas todas as coisas. Ele, por amor de nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-se por obra do Espírito Santo em Maria Virgem e fez-se homem. Também, por amor de nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu a morte e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir cercado de glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, que também é Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, o qual é com o Pai e o